Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe do maternal. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se ainda não é inscrita no nosso canal, não deixa para depois, se inscreve agora para você sempre estar recebendo as novidades de vídeos que nós postamos no nosso canal. Então, nós estamos na aula número 11 da classe do maternal e a aula 11 fala assim: Jesus é preso. E eu trouxe dois corinhos para vocês que eles não são muito infantil, mas você pode aproveitar ali para passar na sua aula. Caso você tenha algum corinho infantil que fale sobre esse tema que nós vamos estar trabalhando hoje e que seja mais envolvente e mais apropriado para essa idade, pode compartilhar conosco tanto aqui nos comentários quanto lá no nosso grupo do Telegram, certo? E com a sugestão do Memorizando fala assim, ó: e eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Então, cada criança irá repetir e fazer os gestos e os demais alunos irão fazer o mesmo gesto. A professora pode montar um mini cenário para que eles possam representar essa fala, né? Ou você vai fazer com gesto, né? E eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram, certo? E esse cenário você vai colocar ali, né, um boneco para representar Jesus. E aí vai colocar algumas algemas. Essas algemas têm feito DVA na internet, que é fechado com velcro, dá para colocar assim na mãozinha do boneco. E também uma corda para fazer de conta que amarrou Jesus. Então ele vai falando e prender, chegaram, né? Então ele chega perto do boneco, prende com as algemas do boneco, prenderam Jesus e o amarraram. Mateus 25, 26, 50. Aí vem o outro e faz a mesma, assim, a professora tira, né? E vem o outro e faz a mesma repetição com os coleguinhas juntos também, certo? Ou como eu falei, se achar que tá meio complicado, faz só com o gestinho mesmo. A sugestão da história, como eu falei, como vai aparecer os discípulos e tudo mais, é vocês continuarem usando aqueles fantoches que nós fizemos ali com o rolinho, certo? E o que ressaltar na história? Que Jesus entristeceu-se, angustiou-se, que ficar triste, ficar angustiado não é errado. O que nós não podemos é nos dominar por esse sentimento, deixar aquilo afetar a nossa vida de tal forma que a gente viva desanimado, viva triste, viva angustiado, porque aí representa a falta de fé, certo? Então, naquele momento, Jesus, ele se sentiu triste, ele se sentiu agoniado, mas isso não impediu ele de cumprir com a missão que ele tinha, com a obra que ele tinha que fazer. Nós também podemos, em alguns momentos, ficar entristecidos, ficar angustiados, ficarmos com medo, mas isso não pode nos impedir de fazer a obra de Deus, certo? Se isso começa a impedir, isso aí tá virando uma doença, precisa ser tratada, precisa ser falado com Deus, certo? Convidou, e aí, quando Jesus ficou dessa forma, angustiado e triste, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Então, quando ele está se sentindo incomodado com alguma coisa, a gente precisa ir orar e falar isso com Deus. Foi o que Jesus fez. Pegou os seus discípulos mais próximos ali, o Pedro, o Tiago e o João, e falou: ó, vamos comigo, vamos junto comigo, vamos orar comigo. E deixou eles numa altura ali para os três orarem, e ele se afastou um pouco mais para falar com Deus. Então, nestes momentos de angústia, Jesus também orou. E ele orou falando para o Pai ali que se fosse preciso, se pudesse, para tirar ele, livrar ele daquele cálice que ele teria que tomar. Então ele estava abrindo o coração da filha, olha, né? Falando com o pai com sinceridade no coração, se for possível, passa de mim. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então, até mesmo Jesus pediu para que Deus fizesse a vontade dele. E muitas vezes as pessoas querem determinar alguma coisa para Deus. Então, Jesus foi e falou: olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não for, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus, ela é soberana sobre nossa vida. Então, quando nós vamos orar, vamos pedir a Deus, nós temos que saber como pedir. Senhor, se for da sua vontade, a tua palavra diz assim, 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 mas age em mim conforme a tua vontade. Eu creio que o Senhor tem poder para isso, assim como Deus. Jesus, ele cria no poder de Deus.
mas ele respeitava e entendia a vontade do Senhor, que era soberana sobre ele também. Imagine sobre nós. Sobre nós também a vontade de Deus é soberana. Que nós possamos orar sempre que estivermos passando por alguma situação de conflito, para que Deus nos oriente e seja feita a vontade dele. Amém? E que nós possamos aceitar essa vontade dele. O cálice que pediu para Deus livrar, muitos acreditam que seja a dor que ele iria sentir na sua morte, aquele sofrimento, aquilo que ele iria pedir. Mas eu acredito que aquele cálice que ele iria tomar, que ele estava se referindo, é aquele cálice que simbolizava todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, que ele levou sobre si. Ele não tinha pecado nenhum, o Senhor Jesus nunca pecou. E para ele poder pagar o preço pelo nosso pecado, ele tinha que levar aquele pecado sobre si. Então, eu entendo que ele estava se referindo a esse pecado quando ele estava bebendo aquele cálice. Senhor, se possível, porque quando o pecado entra na gente, ele nos afasta de Deus. E naquele momento, o que o Senhor Jesus estava pedindo era que, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque só dele imaginar ficar distante de Deus devido ao pecado, aquilo trazia a ele angústia, aquilo estava entristecendo ele. Não, acredito que não era só o sofrimento, porque a carne, como ele mesmo falou, a carne é fraca, ela quer fugir disso. Mas o espírito dele estava pronto. Ali fala, olha, vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne leva nós muitas vezes, né, a ter medo, a sentir angustiado. Então Jesus estava sentindo tudo isso. Mas eu creio que principalmente era porque naquele momento ele ficaria afastado de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, neste momento de angústia, o Senhor Jesus foi orar. No momento que está nos angustiando, quando o pecado angustia, quando essas prisões que a nossa alma nos prende, né, pelo pecado, pela culpa, vier nos atormentar, nós temos que chegar perante Deus, confessar isso a Deus, orar e pensar, Senhor, tira isso de mim. Tira, porque isso não me pertence. Às vezes nós pegamos o peso dos outros para nós, certo? Então que nós possamos confessar tudo isso a Deus e pedir para que Deus tire isso de nós. Leve diante de Deus, falei, Senhor, o amanhã pertence a Ti. Tira essa preocupação, essa dor, essa angústia de dentro de mim, para que eu possa viver, né, a Tua vontade, estar perto de Ti, viver em fé, com fé. Amém? Também alguém trairia Jesus. Isso aparece na história. Alguém iria trair Jesus. Nós sabemos que era Judas. Mas quando os discípulos estavam ali, ninguém sabia quem é que iria trair Jesus. Qualquer um deles podia ter traído Jesus. Por que foi Judas? Porque Judas, ao invés de estar adorando a Deus, ao invés de estar ali aprendendo de Deus, orando, vigiando, servindo a Deus, ele estava servindo ao outro Deus, como a gente fala, né? O Mamon, que é o Deus deste mundo, ao Deus que fica cuidando, que se preocupa com riquezas, com poderes financeiros. Então, ele já lidava com dinheiro. O que acontece? Qualquer um que não vigie, que na hora que comece a adorar outro Deus que não seja ao nosso Deus, colocar outras coisas no lugar da adoração a Deus, pode cair em tentação também, assim como Judas fez. Mesmo assim, Jesus chamou o Judas de amigo. Quando Judas chega naquele momento da prisão ali, vai dar o beijo em Jesus, Jesus chama ele de amigo. Ou seja, ele falou, olha, eu sei o que você vai fazer. Você continua sendo meu amigo. Né? Naquele momento, Judas podia ter se arrependido do que fez, pedido perdão a Deus, chegado na presença de Jesus e pedido perdão, mas Judas, devido ao orgulho que ele tinha, ele tentou fazer justiça com as próprias mãos e foi em busca da sua justiça, por isso que ele acaba se matando. Porque essa justiça punitiva não é a justiça de Deus, essa justiça que tem que se vingar, que tem que ser preso, que tem que ter um castigo, essa é a justiça do homem. A justiça de Deus é perdão, é regeneração. E Judas, ele podia ter chegado a Jesus e pedido isso. Jesus dá essa brecha, dá essa margem para ele. Jesus não acusa ele e ainda chama ele de amigo. Mas ele não consegue fazer isso. E quantos outros podiam ter passado por mesmo? A diferença de Judas e dos outros,
Porque pecado é pecado, pecado não tem diferença, não tem distinção. Se a gente observar, os outros discípulos também erraram. Eles negaram Jesus, eles abandonaram Jesus, eles fugiram, eles não creram. Então, os outros discípulos também não eram perfeitos. Só que todos eles se arrependeram do que eles tinham feito e se dispuseram a trabalhar a obra, a levar a mensagem do reino até chegar a nós, a pregar essa palavra. E Judas não. Judas, ele quis fazer a sua própria justiça. Às vezes nós chegamos, confessamos um pecado a Deus e Deus nos perdoa e o Senhor apaga aquele pecado de nós, mas nós queremos viver a nossa justiça. Não, nós queremos ser castigados por aquilo, nós queremos ser humilhados por aquilo, nós queremos carregar aquela culpa, nós queremos nos punir por aquilo, por algo que Jesus já perdoou, já lançou no mar de esquecimento. Então que nós possamos pedir, Senhor, venha a nós o teu reino e a tua justiça, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então são essas, né? Era isso que eu tinha para ressaltar. E hoje nós vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira que eu sugiro para vocês é assim, ó. Judas precisou dar um beijo em Jesus porque era noite, era difícil os soldados identificarem quem era Jesus. Eles tinham que conhecer muito bem Jesus para poder identificar ali. E aí, então, por isso que Judas vai lá e dá um beijo em Jesus para dizer, ó, quem eu beijar é ele. Não tinha iluminação elétrica como nós temos hoje e tudo mais. Então, a brincadeira vai ser o seguinte: vamos brincar e tentar descobrir quem é o amigo utilizando o tato. Então, você vai vendar os olhos de um coleguinha, você traz o coleguinha até ele, ele vai pegando nos olhos, no cabelo ali e tenta adivinhar quem é o colega. Ah, é o fulano. Aí você acertou o fulano que, né, o coleguinha senta no lugar do amigo, é vendado o olho e você chama outro colega. E assim você faz com todos para brincarem com eles também. E é muito bom esse desenvolvimento do tato, né, a sensibilidade da criança. Isso faz bem para o desenvolvimento deles também. Então essas brincadeiras também ajudam no desenvolvimento das nossas crianças, certo? Então são essas as minhas sugestões para hoje. Se você gostou, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.